Estamos em plena Oktoberfest. Blumenauenses, visitantes de vários lugares esperam o ano todo por essa festa. Tem gente que vem pelo chopp, né? Que vai pelo chopp, pela comida, pela música. E a gente sabe que quem excede na bebida, come demais, até dança muito, pode se sentir inchado. Na verdade, várias atividades no nosso dia a dia, até mesmo trabalhar, pode nos deixar inchados também. E a drenagem linfática é uma técnica que ajuda a melhorar a circulação, fazer com que os nossos vasos linfáticos façam a função de transportar os líquidos. Então a gente vai entender melhor hoje com a esteticista, massoterapeuta Rosemary Batista Clemente, que está aqui com a gente. Boa tarde, Rosemary. Olá, quero desejar uma boa tarde aos telespectadores do programa Ver Mais. E hoje, então, nós vamos mostrar na prática como é possível, além de promover uma drenagem linfática, eliminar as retenções, eliminar as toxinas, né? Também fazer esse corpo produzir remédios naturais. Mary, a gente está aqui com a Larissa, nossa modelo, né? A Larissa veio aqui para a gente poder mostrar na prática quais são os pontos, porque muita gente faz confusão. Sim. Fala assim, ah, nossa, eu fui numa drenagem linfática, saí toda dolorida, foi bem intensa. A drenagem linfática é assim, muito intensa? Ela é mais suave? Como ela deve ser? Então, agora chegou o meu momento de falar e explicar como acontece a técnica, né? Como é aplicada essa técnica. Eu gosto de aplicar da seguinte forma. Não gosto de começar direto pela virilha. Por quê? Porque a virilha é uma região mais íntima, né, do paciente. Então, eu posso provocar esse paciente a ficar um pouco recolhido, acuado, né? Então, eu começo geralmente pela região da cervical do paciente, onde eu vou estimular esses órgãos relaxantes, né? Onde tem músculos tensionados, eu vou então promover uma liberação, né? Vou usar esses gânglios, que nós chamamos de halos, ao meu favor. Eu vou ativar o sistema, então, começando por essa região da cervical. Mary, eu já vou pedir para você fazer a demonstração, Okay. então. Enquanto a gente vai conversando, Sim. você ir demonstrando para a gente ter uma ideia de como que inicia essa drenagem linfática. Começa, então, pela região da cervical. Então, esse paciente chegou aí demasiado, todo inchado, dolorido, cansado, e eu vou começar, então, a liberar essa musculatura tensa, né? Vocês podem perceber que a pessoa, quando ela está muito estressada ou até mesmo muito cansada, ela tende a tensionar esses músculos, onde deixa, né, até o ombro um pouquinho mais elevado, a coluna curva. Então eu vou liberar essa musculatura. Para quê? Para ativar a mente do meu cliente, né, do meu paciente. Estimulando então esse corpo a produzir esses remédios. Quais são esses remédios naturais? Vamos falar aqui, né? Nós temos como estimular, né, a endorfina, a produção de endorfina, de serotonina, de ocitocina e também da dopamina. Tudo coisas que estão dentro do nosso organismo. Dentro do nosso corpo. Então é saber tocar esse paciente. Como que eu vou começar? Então pela região aqui do trapézio, né? E aí já vou também começar a liberar esses ralos, né? Da região infra e supraclavicular. Às vezes a gente tem dificuldade de produzir ou liberar essas substâncias e a gente precisa desse estímulo. Aplicando uma boa técnica, o corpo é tão inteligente que ele trabalha ao seu favor. Liberando então essa região, por onde eu começo? Pela axila ou pela virilha? Eu vou para a região dos pés. Por quê? Porque aqui nos pés eu também tenho esses pontos reflexos, né? Aonde eu posso fazer esse corpo liberar esses remédios naturais. Terminando a região da planta dos pés, aí sim eu vou pensar em dar início na virilha do meu paciente. E aí quando você diz que vai iniciar esse procedimento, é tudo muito leve? Você vai ativando esse sistema linfático? Sim. Na musculatura tensa existe uma certa pressão, né, um pouquinho mais precisa. Quando se trata de drenagem linfática, a técnica, as manobras são suaves, são sutis, são leves. E aí, posso demonstrar aqui? Claro. Queres que eu vou pro lado de lá? Não, é melhor desse lado. Melhor então desse tá. lado. Com licença, Lari. A Larissa, nossa modelo hoje, veio nos demonstrar drenagem linfática ao vivo, porque a gente sabe, tem muita gente acompanhando aí o Ver Mais e tá inchado, não importa.
Oktoberfest, trabalho, de repente fez alguma atividade estressante, enfim, várias coisas nos deixam inchados, né? Se tratando agora dos amantes da Oktober, que gostam de dançar muito e beber muito, a principal queixa é a perna cansada, inchada. Então, conheço uma turma que reclama disso, hein, Sim. Mary? O pessoal que está aí acompanhando, que festou muito no fim de semana, deve estar com as pernas inchadas. Sim. Então, depois de fazer esse paciente relaxar, eu vou começar então pelas pernas, liberando esses gânglios da região da virilha. E aí eu vou trabalhar do proximal, né, para próximo, então, desses gânglios linfáticos. Proximal, proximal, medial e aí depois distal. Eu vou carregar toda essa linfa em direção aos ralos, né, dessa região da virilha. Mary, é importante a gente falar que a gente está falando de Oktoberfest, inchaço do dia a dia, mas também é super importante para pós-operatório, pré-operatório. Esse método, inclusive, que você utiliza se chama método Leduc. Fala mais pra gente. Então, existem alguns métodos, tá, Vanessa? Nós temos a técnica Volder, Leduc e Godoy. Hoje nós estamos dando ênfase, né, na técnica Leduc. Então, Leduc, ele nos ensina, né, a desbloquear os gânglios e depois carrear a linfa, né? Para quê? Para tratar esse líquido exudado, para eliminar essa toxina, né, esse excesso de toxina. E o que se espera de benefícios, Mary, com a drenagem linfática? Bom, o primeiro passo, né, é eliminar então esse excesso de líquido exudado, né, eliminar essas toxinas, é reduzir medida. E o diferencial aqui hoje que eu estou, né, frisando é fazer esse corpo produzir então esses remédios naturais através da técnica de drenagem linfática. A gente só passa a produzir essas substâncias, então, quando o nosso corpo está fazendo a drenagem correta, né? Estimulado. Quais seriam as indicações? Tem alguma contraindicação, por exemplo, drenagem linfática? Importante a gente falar, né? É importante. Então, nós estamos aqui falando de um paciente sadio, né? Quando se fala de uma pessoa que tem alguma necessidade, alguma doença, um tumor, febre, né, e tantas outras, é necessário primeiro, né, fazer uma anamnese, uma avaliação para saber se essa pessoa pode ou não receber a técnica de drenagem linfática. Porque existem várias restrições, como cardiopatas, hipertensos, né? Pessoas que têm câncer. O próprio paciente, quando chega com febre, já não é recomendado, então, receber a técnica de drenagem linfática. Mary, a gente sabe que tem que buscar com um profissional qualificado para fazer uma boa drenagem linfática, como você estava nos falando. Mas, seguinte, a gente adora uma boa dica aqui no Ver Mais. Tem algum ponto que a gente pode ativar na mão, no braço, nos pés, que você pode dar aquela dica para quem está acompanhando? Olha, está se sentindo um pouco cansado, tem algum ponto que a gente pode tentar ativar sozinho? Tem um ponto bem legal. Você disse para a pessoa se auto-aplicar? Isso. Tem um ponto muito legal nas mãos, principalmente para aliviar o estresse, que é nessa região aqui. Pode relaxar as mãos, Laris? Que é nessa região aqui, ó, entre o indicador e o polegar. Você fecha as mãos. Bem no final dessa linha, você acomoda o seu polegar. E aí você pressiona até o dedinho ficar assim, parece que branquinho, sabe? E aí você conta até 10 segundos e relaxa 5 segundos. E repita esse movimento 4 vezes. Olha só. É um ponto muito simples. Que ajuda, então, a relaxar. A equilibrar o cortisol, a diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Maravilha. Mary, obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos aí, falando de drenagem linfática pra gente. Larissa também, que tá aqui quietinha, toda linda, a nossa modelo.